Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos na aula de hoje. Hoje vamos falar sobre equação geral dos gases, dando continuidade à matéria da última aula. Quando as três variáveis de estado de uma determinada massa de gás, pressão, volume e temperatura, apresentarem variações, utiliza-se a equação geral dos gases, que engloba todas as transformações vistas anteriormente, ou seja, pressão 1 vezes volume 1 sobre a temperatura 1 será igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Com isso, vamos para os exemplos. O gráfico ilustra uma isoterma de certa quantidade de gás, que é levada do estado A para o estado B. Calcule a pressão do gás no estado B. A primeira coisa, sendo uma transformação isotérmica, o que nós sabemos? Que a temperatura é constante. Vamos então avaliar. Olhando para o gráfico, eu posso afirmar que a pressão em A vale 6, que o volume em A vale 3. Então, pressão de A vezes o volume de A, 6 vezes 3. Que a pressão em B vale X, ou PB, que é a pressão que o volume em C... Deixa eu só apagar isso aqui, tá, gente? Olha lá, pressão em A... Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui a tela. Isso. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vamos aqui agora. O que eu posso afirmar? Que a pressão em A vale 6. Pressão em A vale 6. Que o volume em A vale quanto? 3 litros. Posso agora também afirmar que a pressão em B é PB. Ou, conforme eu costumo colocar, que a pressão em B eu não sei. Mas que o volume em B, olha lá, ó, pressão de B é PB, volume em B vale 10. Com isso, o que a gente pode dizer? Que a pressão de A vale quanto? 6, vezes o volume de A, que vale 3. Que a pressão de B, não sei, mas o volume de B vale 10. Com isso, a gente faz, ó, 6 vezes 3, 18. 10 PB, ou seja, 10 PB igual a 18. Jogo 10 para baixo de 18. PB igual a 18 sobre 10. Pressão em B vale 1,8 atm. Está aí a resposta do primeiro exemplo. No segundo exemplo, diz o seguinte. Dentro de um recipiente fechado, existe uma massa de gás ocupando um volume de 20 litros, a uma pressão de meio atm e 27 graus Celsius. Se o recipiente for aquecido a 127 graus Celsius, mantendo seu volume constante, qual será a pressão? Primeira coisa, ó, a temperatura inicial é de quanto? Temperatura 1, 27 graus Celsius. Só que eu não trabalho em Celsius, eu tenho que trabalhar em Kelvin. Eu peguei esse valor 27, somei com quem? 273. Para transformar Celsius para Kelvin, basta pegar o valor e somar com 273, que vai dar 300 Kelvin. Essa temperatura equivale a uma pressão 1 de quanto? Meio atm. Porém, segundo a questão, ele me diz que vai ser aquecido até uma temperatura de quanto? 127 graus Celsius, que não me interessa. Pego 127 e somo com quem? 273, que vai dar 400 Kelvin. Pressão 2 vale quanto? X. Como o volume se mantém constante, o que eu sei? Pressão 1 está para a temperatura 1, assim como pressão 2 está para a temperatura 2. Com isso, a gente vai ter o quê? Ó? Que pressão 1 vale quanto? Pressão 1, meio. Temperatura 1, 300. Pressão 2, X. Temperatura 2, 400. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 300 vezes X, 300x. Meio vezes 400, 200. Aí o que você vai fazer agora? Tu vai pegar 300 e jogar para baixo do
200. X igual a 200 sobre 300. X é aproximadamente quanto? 0,67 atm. No terceiro exemplo, ele fala uma massa de hidrogênio sob uma pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule o seu volume em CNTP. O que significa CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. Então vamos lá. Bem, ele me diz que está uma temperatura de quanto? 77 graus Celsius. Se está uma temperatura de 77 graus Celsius, eu não me interessa Celsius. Me interessa Kelvin. Peguei 77, somei com quanto? 273. Ah, pessoal, então para transformar Celsius para Kelvin, é só somar 273? É, acabou. 77 mais 273, 350 Kelvin. Pressão 1 vale quanto? 2,5 atm, a um volume de 500 centímetros cúbicos. Como está em CNTP, a temperatura 2 em CNTP vale 273 Kelvin. Pressão 2 em CNTP vale quanto? 1 atm. Vamos calcular o volume 2. Como você está variando as três grandezas, você, na verdade, estará trabalhando com essa fórmula aqui, ó, que eu vou bem botar aqui para vocês. Ó. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Pressão 1, 2,5. Volume 1, 500. Sobre temperatura 1, 350. Pressão 2, 1. Volume 2, X. Sobre a temperatura 2, 273. Está bem aqui, ó. Agora, o que você vai fazer? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 350 vezes 1, 350 vezes X, 350x. 273 vezes 2,5 vezes 500, tem 341.250. Se você não quiser fazer assim, tu faz, ó. 2,5 vezes 500, 1.250. Está para 350, está bem aqui, ó, do lado. Ó. Uma vez x, x sobre 273. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí aqui tu vai aplicar a propriedade da proporção, não no início. 350 vezes x, 350x. 1.250 vezes 273, 341.250. Joguei 350 para baixo. 341.250 dividido por 350, x vai dar quanto? 975 centímetros cúbicos. Com isso, eu quero que vocês copiem toda essa definição aqui, ó. Começando aqui, ó, equação geral dos gases, primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo, mais esses 4 exercícios que estão aqui. Eu quero essas 4 questões copiadas e respondidas no caderno. A todos agora uma boa aula.